Boa tarde, irmãos e irmãs, na paz de Cristo, Rei da Glória. São 18 horas e 23 minutos. Hoje é dia 28 de novembro de 2025. Agora eu vou colocar sempre as datas, porque se passar aí 10 anos e vocês não tiverem esse vídeo, né, vocês vão poder saber quanto tempo tem que a gente estudou o livro de Gênesis, Bereshit. Espero que todos vocês estejam bem, debaixo da bênção, da graça do Senhor, e ainda que a gente tenha os nossos momentos, né, de tristeza, de fraqueza, de até desânimo, mas Deus não está desanimado conosco. Deus está nos fortalecendo e nós precisamos confiar nisso, né, irmãos? Momentos difíceis, mas a gente tem que confiar nisso. Esse é o desafio do cristianismo, esse é o desafio de ser cristão. Muitas e muitas vezes passar por tribulação, por angústia, por dor, por perda, como um ímpio passa. Mas nós sabemos que a diferença é que o Senhor não deixa a gente sucumbir. Podemos chorar? Podemos à vontade, né? Podemos sentir assim uma pressão sobre nós, sobre a nossa vida? Podemos sim, até depressão. Mas o que nós não podemos esquecer é que em todos esses momentos o Senhor está conosco, né? Está com a sua mão estendida. Ele disse que ele não estaria com os ouvidos surdos, nem com a mão encolhida. Então nós precisamos acreditar nisso. Amém? Muito bem, espero que vocês estejam bem. Você já sabe que é só começar a gravar eu começo a tossir, né? É normal. Espero que vocês estejam bem, que tenham passado uma boa semana, que tenham recebido boas notícias, e se alguém recebeu uma notícia ruim, que você seja abençoado por Deus e fique firme, sabendo que o Senhor não te desampararou. Aconteça o que acontecer, o Senhor não nos desampara. Amém, meus irmãos? Amém, né? Então vamos lá. Onde é que nós paramos? Nós estamos falando sobre as estratégias de Satanás. Então nós vimos que o Satanás ele usou um disfarce para se apresentar para Eva, né? Para induzir Eva ao pecado, né? Ele disfarça o caráter dele, ele aparece como bonzinho, como alguém que quer conversar, mas a gente sabe que é disfarce, né? Depois a gente viu que Satanás questionou a palavra de Deus, quando ele fala assim para a mulher, quando ele diz assim, quer ver, no Gênesis 3, o versículo 1, na segunda parte. É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Estou lendo aqui na Bíblia. O que na realidade Satanás está fazendo? Tipo assim, fala sério, né? Ele está questionando a palavra de Deus aí. Fala sério, que absurdo isso, né? Não pode comer de nenhuma árvore. Era isso que ele estava querendo colocar na cabeça de Eva. Como quem diz assim, não pode comer de nenhuma árvore, como se Deus tivesse dito isso. Mas Deus não disse isso, que ela não podia comer de nenhuma árvore. Muito pelo contrário, que Deus disse que de todas as árvores vocês podem comer, exceto da árvore que está no meio do jardim. Não é isso? Vamos voltar lá para a gente confirmar? Gênesis no capítulo 2. Peraí. Que foi quando Deus... Eva ainda não tinha sido feita, não. Deus falou para Adão. Gênesis capítulo 2, estou me situando aqui, versículo 15. 15 e 16, diz assim: O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda árvore do jardim você pode comer livremente,
mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Nem falou que era da árvore que estava no meio do jardim, não. Já disse direitinho qual seria a árvore do conhecimento do bem e do mal. Provavelmente ele mostrou para Adão: Adão, essa árvore aqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu não sei se vocês são como eu sou terrível para identificar essas coisas. Eu vejo um pé assim, o que é isso? Aí, o Jason, por exemplo, já conhece tudo, né? Isso é pé de manga, pensei que era de goiaba, entendeu? Eu nunca sei nada. Essa semana ela comprou lá uma verdura pra gente, né? Aí picou direitinho, fez uma salada, eu comi e falei, que bom essa verdura, gostei demais dessa verdura. É mostarda? Falou, não, Ocilé, não é mostarda, não é mostarda, qual é? É uma outra verdura, tá vendo? Eu não sei nada. Uma outra verdurazinha que arde, que é uma delícia. E ela até não gostava há pouco tempo. Aprendeu a gostar um dia que comeu lá na casa do irmão dela. E agora ela faz pra gente. Então, eu não saberia. Se eu estivesse lá no Éden, eu não saberia qual seria a árvore da vida e nem qual seria a árvore do conhecimento e do bem e do mal. A árvore da vida está no centro do jardim. Mas esse centro do jardim, como que é? Né? Eu estava ouvindo uma reportagem anteontem sobre exatamente a localização do Éden. E é muito interessante, porque a gente pensa no Éden, você pensa no jardim, você não pensa num negócio amplo, mas é muito grande. É muito grande. E o jardim do Éden está exatamente onde hoje é uma parte do Iraque, um pedacinho do Irã, um pedacinho da antiga Mesopotâmia, que é, acho que é Etiópia. Então, é enorme aquela área, sabe? Onde estaria, né? Onde foi no passado o Jardim do Éden, e hoje são essas nações. Eu não saberia ali qual é a árvore que estaria no centro do jardim. Mas, provavelmente, Deus mostrou para Adão e falou para ele, essa aqui não pode comer, não. Essa é a árvore do conhecimento e do bem e do mal. Porque quando Deus fala isso para Adão, ele identifica, ele fala, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Todas você pode comer, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ele disse isso, ele deve ter mostrado para ele, é essa aqui que vocês não podem comer, tá certo? Mas a serpente, a gente já viu isso, né? No nosso estudo passado, a serpente, ela questiona, fala, sério, você não podia comer de nenhuma? Não, peraí. Aí nós vimos que Eva dá aquela escorregadinha, né? Por quê? Porque como que Eva falou? Aí, tá. Satanás queria que Eva se esquecesse de que Deus havia dito a Adão, que por sua vez havia falado para ela, Eva, que poderiam comer livremente das árvores do jardim. Para o próprio bem deles, o Senhor fez uma restrição, que não comesse da árvore proibida no meio do jardim. Mas quando Eva vai retrucar esse questionamento à palavra de Deus, né, que Satanás estava fazendo, o que ela fala? Ela diz assim, não foi isso que o Senhor falou para nós, não é isso? Vamos lá, olha o que ela diz aqui, que está em Gênesis capítulo 3, versículo 2. A mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Não falou que era livremente. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele para que não venham a morrer. E acrescentou, nem tocar nele, que Deus não falou. Então, Eva já estava assim, tipo assim, deixa eu argumentar isso aqui, deixa eu ver direitinho como é que foi. Enfim, Eva fez o errado, já começou a dar papo para Satanás. Não se dá papo para Satanás. Não se dá papo para Satanás. Por quê? Porque ele vai te enredar, ele vai trazer confusão na sua mente. E é essa a função de Satanás. Ele trabalha
a nossa mente. Por isso que Paulo fala, né, lá em Coríntios, se não me falha a memória, levando cativo todo pensamento à obediência de Jesus Cristo. Quando você leva cativo o seu pensamento, o que é cativo? É preso. É preso. Quando você prende o seu pensamento para só obedecer a Cristo, Satanás não consegue trabalhar a sua mente. Mas Eva foi dar papo, né? Então, viu o que aconteceu. E no nosso último encontro, o que nós vimos? Nós vimos que Satanás negou a palavra de Deus. Como que Satanás negou, Auxileia? É porque quando Eva falou assim, não, Deus disse que nós não podíamos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e nem tocar nela, o que Satanás falou? É certo que vocês não morrerão. Olha, como é que ele poderia falar isso? Como que Satanás poderia retrucar desta forma, negar descaradamente a palavra de Deus? Ontem no nosso PG, a Udícia, que ministrou o estudo para nós, ela sempre que ministra, ela estava falando sobre a importância da palavra de Deus e como que a palavra de Deus é uma palavra revelada, é uma palavra que é ungida, que ela vem direto de Deus. E a gente estava, né, conversando sobre isso, sobre ela ser verdadeiramente a palavra de Deus. Não é que a Deus fala na Bíblia, não. A Bíblia já é a palavra de Deus, tá? Ela é a palavra de Deus. E a gente ficou analisando, né, e pensando que, por exemplo, quando Paulo escreveu, estou abrindo um parênteses aqui, me permitam, por favor. Quando Paulo escreveu as carta à igreja de Corinto, aos romanos, né, aos efésios, aos gálatas, aos filipenses, aos tessalonicenses, não é isso? Quando ele escreveu aquelas cartas, ele jamais podia imaginar que essas cartas iam hoje compor um livro que nós chamamos de Bíblia. Eram cartas que ele escreveu, mas elas foram tão inspiradas por Deus que Deus disse assim, essas cartas não podem se perder. Ela tem que permanecer até o fim, até a volta de Cristo. Ela tem que permanecer. E todo cristão precisa conhecer essas cartas e os ensinamentos dela. E aí eu tive a oportunidade de lembrar, né, que olha só como é que as coisas acontecem. A Bíblia é a palavra de Deus revelada a nós. Então Deus inspirou homens que escreveram sem nem pensar que isso chegaria até nós hoje. Mas eles escreveram salmos, escreveram provérbios, escreveram cartas, escreveram profecias, né, escreveram histórias. E eles escreveram e deixaram lá, para aquela época. Aí, o que Deus faz? Olha como é que a inspiração passa de um para o outro. Aí, o que Deus faz? Primeiro inspirou, eles escreveram. Depois, Deus inspira outros para olhar aquilo e falar assim, nossa, isso não pode se perder. Vamos compilar isso, vamos encadernar isto, né, num livro que vai se chamar Bíblia. Olha só. Olha que coisa interessante. Então Deus inspira outros para pegar aquilo e entender que aquilo é a palavra de Deus. Esses escritos são a palavra de Deus e essa palavra de Deus tem que continuar e tem que perseverar até o fim. E em terceiro lugar, aí Deus nos inspira, olha, entenderam? Inspirou para que fosse escrito, inspirou para que esses escritos não se perdessem, fossem reunidos, fossem encadernados, e depois inspira a gente para ler aquilo e encher o nosso coração e querer passar para os outros, para inspirar outros. É tudo inspiração, entenderam? Tudo inspiração. Então, voltando aqui no caso, né, de Satanás, como que ele ousa negar essa palavra de Deus aqui, que agora está escrita, né, dita para nós, como que ele ousa negar, questionar, não, vocês não vão morrer nada, para com isso. Então o que ele estava fazendo? Transformando a verdade de Deus numa mentira. E o que é triste é que Eva caiu, né, gente? O que é triste é que Eva caiu e o que é triste é ver hoje muitas pessoas caindo na conversa de Satanás. Infelizmente, é muito triste ver pessoas
que optam por seguir, por votar, por aceitar ideologias de homens que são totalmente contrárias à palavra de Deus. E pessoas que se dizem cristãs. Pessoas que se dizem cristãs, aceitando ideologia de gênero, aceitando o aborto, né? Aceitando pedofilia, né? Querendo agora dizer que o traficante é vítima do viciado. Gente, só Deus na causa, né? Mas vamos continuar hoje, então, e chega de falar de Satanás, né? Chega de falar de Satanás. Vamos terminar hoje essa questão aqui, dessa conversa da serpente com a mulher, tá? A pergunta é: qual é a mentira que tem governado a civilização desde esse momento aqui? Desde a queda de Adão e Eva. Sabe qual é a mentira? É uma coisa que passa na cabeça das pessoas que a gente não pode aceitar, é a convicção que nasce na mente das pessoas de que eles, né, homem e mulher, eles podem ser os seus próprios senhores e vão mais além, eles podem ser o seu próprio Deus. Essa é a mentira que Satanás tem colocado na vida das pessoas. Você não precisa de Deus, tá? Você não precisa. Então, esses homens e mulheres, eles enchem a cabeça deles com essa convicção de que podem ser seu próprio Deus e viver em função da criatura e não do Criador. Olha só. O que está acontecendo com a humanidade hoje, gente? Está acontecendo isso. Sabe? Eu ouvi um líder aí, não vou entrar em detalhes, senão vão baixar aqui, né? Vão cortar o nosso vídeo. Um líder dizendo assim: eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de padre, eu não preciso de pastor, eu não preciso de ninguém para orientar a minha vida, porque eu sei e eu faço do meu jeito. Tá vendo? Quer dizer, ele nem falou da Bíblia, eu não preciso de Bíblia, ele nem falou isso, porque eu estou fazendo um julgamento mesmo. Provavelmente a pessoa que nunca abriu uma Bíblia, tá? E nem quer ouvir aquelas pessoas que leem e estudam a Bíblia para receber delas orientação. Sabe? É assim que está a humanidade hoje. Agora, qual é o grande problema das pessoas que pensam assim e querem ser o seu próprio Deus? É que elas não estão alertas para as consequências desse ato delas. Vai ter consequência. Vai ter consequência. Qual é a nossa atitude? Qual é a atitude que nós devemos ter como cristão? Diante de Deus, de humildade. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. A gente não canta isso? Né? Nem merecedor do teu eterno amor. Estão entendendo? Essa que tem que ser a nossa posição. Mas muitos, a raça humana de uma forma geral, eu diria assim, 80%. Eu estou tirando aí os cristãos verdadeiros, os remanescentes fiéis. 80% acha que não precisa de Deus. E dentro desses 80%, tem uma camada grande também que acha que pode chegar diante de Deus com arrogância, dizendo: você não fez isso, você não me atendeu, você não tal, eu não quero saber de você. Estão entendendo? Eu tenho muito medo, diante da situação que eu ainda estou vivendo, de cobrar de Deus que Ele não atendeu a minha oração. E quando eu me vejo fazendo isso, imediatamente eu já reverto na minha mente e falo: Senhor, mas eu sei que o Senhor, tá? A sua vontade, como diz a tua palavra, é boa, perfeita e agradável. Goste eu ou não goste, aceite eu ou não aceite, doa em mim ou não doa, a sua vontade é boa, perfeita e agradável.
Porque nós não podemos, sabe, meus irmãos, achar ou chegar diante de Deus e dizer para Ele que Ele, né, não atendeu, então que Ele não é Deus ou que não quer mais saber dele. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Essa é uma situação que a gente não pode permitir que aconteça na nossa vida, tá? Quando os seres humanos, essas pessoas, né, que se acham deuses, que desprezam Deus, que acham que podem viver muito bem sem consequência nenhuma sem Deus, quando elas creem nisso, eles se recusam a se submeter à verdade de Deus. Aí o que acontece? O que acontece quando o homem não se dobra à verdade de Deus? É simples, ele começa a acreditar na mentira de Satanás, porque não tem outro ponto, não tem outra sustentação, não tem outro caminho, vamos dizer assim, né? Quando eles se negam, se recusam a se submeter à vontade de Deus ou à verdade de Deus, preferindo acreditar nas mentiras que Satanás fala e seguir o plano diabólico de Satanás, o que vai acontecer é a destruição dessas pessoas. Eles não se dão conta de que Satanás é o seu mestre, está em Efésios 2, 1 e 3, e de que seu destino de Satanás e de todos os que o seguirem é o lago de fogo e enxofre. Lago de fogo e enxofre. Mateus 7, de 13 a 23 e Apocalipse 20, de 10 a 15. Vocês podem depois abrir a Bíblia aí e podem ler. Ao rever essa sequência, é possível compreender melhor como Satanás conduz as pessoas. Estou lendo aqui nesse livro, né, que eu já falei para vocês. Como Satanás conduz as pessoas a uma atitude de desobediência. Uma vez que nós começamos a questionar a palavra de Deus, nós ficamos abertos para negar a palavra de Deus e para o quê? Crer nas mentiras de Satanás. Quando a gente nega a palavra de Deus, quando a gente se fecha para a palavra de Deus, nós ficamos suscetíveis às mentiras de Satanás e a crer nessas mentiras, tá? Então, só é preciso mais um pequeno passo para acreditar nas promessas de Satanás e desobedecer aos mandamentos de Deus. Quando Jesus foi tentado, nós temos isso lá em Mateus 4, versículo de 1 a 11, como que ele respondeu às mentiras de Satanás? Como que Jesus respondeu às mentiras de Satanás? Vamos ver? Vamos ver? Eu vou parar aqui, porque na semana que vem, o que eu quero ver com vocês? Eu quero ver a tragédia que essa abertura para a mentira de Satanás e para essa aceitação das loucuras que Satanás plantou na cabeça de Eva, qual foi o resultado disso, a tragédia disso. Então, vamos lá. Então, eu quero encerrar hoje, né? Não quero mais falar de Satanás. Está ganhando muita honra. Então, chega de falar dele, mas só para a gente ter o alerta das artimanhas dele, né? Vamos lá em Mateus 4. Estou abrindo aqui. E eu quero que vocês vejam como que Jesus refutou as mentiras de Satanás. Como que ele se blindou com relação às mentiras de Satanás. Como que ele fez para resistir, para que a sua mente não introspectasse as mentiras de Satanás. Vamos lá, Mateus 4, né? De 1 a 11, vocês já sabem, é a tentação de Jesus no deserto, mas eu vou ler, tá? Vocês já conhecem, mas eu vou ler mais uma vez. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Olha a oportunidade que Satanás viu. E aí eu chamo mais uma vez a atenção de vocês. Satanás está ao nosso derredor esperando uma oportunidade.
E nós não podemos dar essa oportunidade para ele. Então ele diz assim, qual foi a oportunidade que ele viu aqui? Jesus, depois de 40 dias jejuando, teve fome. O que Satanás fala para ele? Se você é o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Olha, se fosse eu, eu vou provar para você, Satanás, que eu sou assim, pá. Eu, né? Jesus, porém, respondeu, está escrito, olha como é que se vence Satanás. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A gente resiste Satanás com a palavra de Deus. Não tem outro jeito. É com a palavra de Deus. Vamos continuar aqui, Satanás. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, torre, a ponta mais alta, e disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, olha Satanás, pegando a palavra de Deus e pervertendo e mudando o sentido, como ele fez lá no Éden com Eva. O que? O Senhor falou que vocês não vão morrer? É certo que vocês não vão morrer. Então ele usa aqui a palavra aqui. Aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Aí o que Jesus diz? Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Muita gente coloca Deus à prova, vocês sabiam? E a gente às vezes, estou falando muita gente, incluindo a gente, sabe? Não, eu vou tranquilamente sair 3 horas da manhã, entendeu? E vou lá para o centro do Rio de Janeiro, porque Deus vai me guardar, eu sei que nada vai me acontecer, porque Deus está comigo. Meus irmãos, não coloca Deus à prova não, tá? Não coloca Deus à prova não. Se Deus mandou você ir, beleza. Mas se Deus não mandou, não coloque Deus à prova. Vai, mas vai pelo seu próprio risco. Pela sua decisão de ir. Não vem depois dizer, poxa, tal, e Deus não me protegeu. Ele não mandou você ir. Continuando aqui então. Não põe o seu Deus à prova. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou, vai embora, Satanás, porque está escrito. Sempre Jesus disse está escrito. Em todas as investidas de Satanás, Jesus usou a palavra de Deus. Então ele diz assim, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Não se vence Satanás, meus irmãos, com a nossa força, tá? Nem com a nossa fé, nem com a nossa santidade. Não se vence. Só se vence Satanás com a palavra de Deus. Só com a palavra de Deus. Tá? Tem gente até que eu vou abrir também outro parênteses aqui. Vou tirar uma caneta que está aqui. Não, deixa ela aqui. Que quando vai expulsar demônios, fala assim, o sangue de Jesus tem poder, pelo sangue de Jesus eu te expulso. Está errado, meus irmãos. O sangue de Jesus é para salvação, não é para expulsar demônio. O que expulsa demônio é a palavra de Deus, sabe? Pela palavra de Deus, em nome de Jesus, eu te repreendo. Estão entendendo? É assim que tem que ser feito. Mas nós estamos com essa geração aí que está acreditando nas mentiras de Satanás, porque Satanás pega a palavra de Deus, torce a palavra de Deus, perverte a palavra de Deus, e tem muito crente caindo nessa armadilha de Satanás, tá? Então nós já vimos quando o Senhor Jesus foi tentado, ele sempre usou a palavra, está escrito. Por que Jesus fez isso? Porque o desejo de Satanás, a obra de Satanás é confundir a nossa mente. Mas nós só podemos derrotar Satanás ao usar as armas espirituais que Deus provê para nós, fincados na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então tá, que Deus abençoe vocês, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja
na vida de cada um de vocês, tá? Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês, que o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e vos dê a paz, sobre vocês e sobre mim. Amém, meus irmãos? Fiquem com Deus, que Deus abençoe e não se esqueça, amém significa o meu rei é fiel. O meu rei é fiel. Amém? Semana que vem nós vamos ver as consequências dessa conversa de Eva, desse bate-papo informal de Eva com Satanás e que depois, né, atingiu Adão, as consequências, a tragédia que isso provocou na vida deles primeiro e depois na humanidade que descendeu deles. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês.